amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu li esse livro há uns 2, 3 anos atrás, ele foi muito interessante, eu li ele durante o meu intercâmbio, então foi muito legal porque foi um momento onde eu tava crescendo muito e vocês vão entender qual que é a relação aí quando eu explicar melhor o que é Mindset. Eu sempre trabalho isso com vocês, né, Mindset, que é a forma como a gente enxerga a vida, principalmente em relação ao nosso crescimento, né, ao nosso sucesso ou também ao nosso fracasso. Então, como que a gente encara aí essas situações na nossa vida? E a gente tem duas formas, né, duas opções de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. E eu vou explicar para vocês aqui direitinho o que é o mindset fixo e de crescimento e já adianto aqui que eu vou aprofundar em como ter um mindset de crescimento, porque esse é o que eu acredito que é a melhor opção. Por quê? Vamos lá. O mindset fixo é um mindset onde as pessoas têm uma mentalidade onde elas acreditam que sucesso depende simplesmente de talento. Então elas não acreditam em esforço, em competência, né, em comprometimento. Elas acreditam simplesmente que se você não nasce com aquele talento, com aquela habilidade inata, né, você não vai conseguir desenvolver outras habilidades e outros talentos também para você conseguir ser bom em alguma coisa. Ou você nasce bom, ou você não é bom e pronto, acabou. Então essas pessoas, elas não acreditam muito em esforço, em comprometimento, como eu falei. E aí o que acontece? Elas vão vivendo de acordo com o que a vida oferece para elas. E elas não se esforçam para ter algo mais, para crescer, para se desenvolver. O que é o contrário do mindset de crescimento. As pessoas de mindset de crescimento acreditam que elas podem aprender com os erros, com os fracassos, desenvolver novas habilidades e alcançar tudo aquilo que elas desejam. E claro, isso se dá na vida pessoal ou na vida profissional. O importante aqui é você se esforçar e acreditar no seu potencial. Dentro desse assunto, eu queria trazer para vocês a questão das crenças limitantes, o conceito de crenças limitantes. O que é isso? Crenças limitantes já diz, né? O próprio nome já explica tudo. São crenças, então, coisas nas quais a gente acredita que limitam o nosso crescimento, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Essas crenças vão ser instauradas ali na nossa cabeça. Normalmente, algumas delas, a maioria no caso, elas se instauram na nossa infância mesmo. Por questões de hábitos, coisas que as pessoas falam pra gente, principalmente pessoas que são referências, né, na nossa vida, nossos pais, avós, né, pessoas em quem a gente confia. Então, o que essas pessoas falam e ensinam pra gente vão ficando na nossa cabeça. E aí a gente vai acreditando naquilo e formando as nossas crenças. Algumas delas podem ser limitantes e outras delas podem ser de crescimento. Então a gente vai falar aqui primeiro das crenças limitantes, que são essas crenças que nos limitam. Um exemplo aqui pra vocês de crenças limitantes foi o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu escutei de algumas pessoas, né, e pessoas importantes pra mim, frases como: você é burro, você não tá conseguindo fazer isso, você não consegue fazer nada. E essas coisas foram ficando na minha mente. E muito por conta de outras situações também, eu fui desacreditando do meu potencial. E eu só fui mudando isso quando eu fui mudando de ambiente, né? As pessoas que estavam comigo, meu ciclo social foi mudando e também eu fui começando a aprender um pouco mais sobre crenças, fui aprendendo um pouco mais sobre mindset, mesmo que não fosse com esses nomes na época, né? Mas eu sempre gostei de estudar, de ler. E essas coisas foram me influenciando a acreditar no meu potencial e aí aos poucos eu fui mudando ali o meu mindset, né, a minha mentalidade para acreditar no meu potencial. Mas quando eu era criança eu tinha muita dificuldade de acreditar em mim mesma, sabe? Eu precisava muito do apoio das pessoas e precisava que as pessoas me dessem suporte e me aprovassem, sabe? Eu não conseguia fazer nada se eu não pedisse antes a opinião dos outros. Então, isso era uma coisa que me limitava, porque eu não conseguia ser eu mesma, digamos assim. Eu precisava sempre da aprovação dos outros. E isso veio por uma crença limitante, de que eu era burra e de que eu não dava conta, né? De que eu era uma pessoa muito esforçada, mas eu levava isso pro lado ruim, eu levava isso pro lado negativo, porque, na verdade, hoje eu acredito que ser esforçada, ser dedicada, é algo que eu tenho que é muito bom pra mim. Mas naquela época eu entendia esforço como uma coisa ruim, uma coisa negativa. Porque eu achava que se eu precisava me esforçar muito é porque eu não era inteligente. Mas isso tudo tá atrelado às coisas que eu escutava. Vocês conseguem entender aí a ligação entre você não é burro, você é burra, você não consegue fazer isso, né? E você é muito esforçada, você tem que estudar muito para poder alcançar as coisas, para poder passar na prova, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Então, essas frases que eu escutava, né, essas coisas que eu escutava durante a minha infância, me trouxeram algumas crenças limitantes em relação à minha capacidade de aprender. E aí, só depois de mais velha, né, que eu fui trabalhando isso e hoje eu já tô livre dessas coisas. Então eu tô aqui pra dizer pra vocês que as crenças limitantes, elas podem ser extintas, né, da nossa vida.
Eu acho que a gente sempre vai ter uma ou outra, mas é importante que a gente esteja sempre apto a enxergar o que é uma crença limitante ali na nossa mente e poder trabalhar para a gente se livrar dela e ir trocando as crenças limitantes por crenças de crescimento. E lembrando aqui que essas crenças limitantes nos aprisionam, né, e atrapalham o nosso crescimento porque a gente acaba desacreditando do nosso potencial. Então, se você acha, é muito difícil, eu não vou conseguir, e repete com muita frequência essas palavras, essas frases, isso significa que você vai fazer com que seu cérebro entenda que realmente aquilo ali é muito difícil, que você não é capaz, que você não tem potencial para concluir aquela atividade ou para alcançar aquele objetivo. Então, a primeira coisa no mindset de crescimento é você mudar a sua mentalidade, mudar as coisas pelas quais você acredita. E tá sempre repetindo, né, frases positivas na sua mente, acreditando em coisas positivas, de que você dá conta, de que, na verdade, os seus sonhos, né, são muito pequenos para o tamanho do teu potencial e não que os seus sonhos são muito grandes. Entende? Isso é muito importante. A forma como você enxerga as coisas, a vida, né, a sua capacidade frente aos teus desafios e também aos teus objetivos. Outra característica muito importante de quem tem um mindset de crescimento é a autorresponsabilidade. E isso é importante para que você não se faça de vítima e sim se responsabilize pelos seus atos, pelas suas escolhas, decisões, né, os caminhos que você vai trilhar. E também utilize os seus erros para você ver, né, o que foi que você fez que deu errado, o que você pode melhorar na próxima e utilizar isso como forma de crescimento. Isso é muito importante. E aí, uma pessoa de mindset de crescimento tem características como autorresponsabilidade, persistência, comprometimento, paciência. Isso tudo vai ajudar essa pessoa a estar sempre ali se esforçando e se responsabilizando pelas suas decisões, de forma que ela vá sempre crescendo, evoluindo e alcançando coisas cada vez melhores. E aí você pode estar se perguntando, por onde é que eu começo para ser uma pessoa de mindset de crescimento? O meu conselho é que você saia da sua zona de conforto e você comece a aceitar desafios. Então, quando alguma coisa aí aparecer, alguma oportunidade na sua vida aparecer, não acredite que aquilo ali é muito difícil e que você não vai conseguir. Mude a sua mentalidade, mude o seu pensamento, controle o seu pensamento, no sentido de se vier algum pensamento ruim, algum pensamento negativo que duvide da sua capacidade, automaticamente pegue esse pensamento e transforme ele em um pensamento positivo, né, em um pensamento de crescimento. Não, eu vou conseguir fazer, eu vou dar conta, e se eu errar, tá tudo bem também, eu vou aprender e na próxima vez vai ser melhor, e eu vou estar me conhecendo mais, e aí transformando, né, esses pensamentos, estando sempre com a cabeça, né, a mente positiva, eu tenho certeza que você vai estar cada vez aprendendo mais e podendo entender melhor de qual que é o seu caminho e o que você pode fazer para chegar à sua melhor versão. Então aqui, ó, o meu conselho é que você saia da sua zona de conforto, tenha coragem, pegue o seu medo, coloque embaixo do braço e vai aí em frente para você poder desbravar o mundo e tomar decisões diferentes e alcançar novos desafios. E se você tá aí pensando que talvez você tenha um mindset fixo, né, que é como eu falei no início do nosso vídeo, pessoas que acreditam que para ter sucesso na vida precisam de um grande talento ou de grandes habilidades natas, para e presta atenção no que você acredita, nas tuas crenças. Pega essas crenças, anota todas elas e vai trocando essas crenças por crenças positivas. Eu gosto também de fazer cartões de enfrentamento, já expliquei para vocês como funciona várias vezes. Resumindo aqui, pega um papelzinho, tipo um post-it, escreva ali a crença negativa que você tem, a crença limitante que você tem, tipo, eu não consigo aprender inglês, é muito difícil. Vira e no verso do seu cartãozinho você vai escrever: é difícil, mas eu dou conta, eu tenho capacidade de aprender uma nova língua. E só depende do meu esforço e da minha dedicação. E aí você vai estar sempre lendo aquilo ali para te lembrar o quanto de potencial você tem e de que você acredita, né, em você. Lembra do que eu falei? Se você ficar falando para você mesmo, você não dá conta que é muito difícil, o seu cérebro ele não vai gastar energia, né, tentando te provar o contrário. Entenda que você controla o seu cérebro. Então, controlando os seus pensamentos, você faz com que o seu cérebro te dê mais energia para você poder conquistar cada vez mais coisas. Outra diquinha que eu tenho para você aqui, que é muito boa, né, para trabalhar essa questão de pensamentos, é trocar o se pelo quando. Então, por exemplo, se você aí estuda medicina, né, para você passar em medicina e se tornar uma médica. Ao invés de você falar assim, se eu passar em medicina, eu vou ajudar muitas pessoas. Troque essa palavrinha se por quando.
quando eu passar em medicina, eu vou ajudar muitas pessoas. Isso vai ajudar você a entender que você vai conseguir, que esse momento vai chegar, mas que, óbvio, é preciso tempo, paciência, né, dedicação e esforço, ok? Ter uma mente aberta aos fracassos da vida com certeza vai te levar muito longe. Entender que cada vez que você erra é um novo aprendizado que você tem e isso com certeza vai te levar para um patamar acima. Se você parar para pesquisar aí os grandes nomes aí, né, de sucesso em várias áreas do mundo profissional, você vai perceber que muitos deles fracassaram muitas vezes antes de alcançar o sucesso deles. Então, todo fracasso que você tem é muito importante para te levar onde você quer, para te ensinar tudo o que você precisa aprender para você poder chegar aonde você quer chegar. Então, seja aberta aos fracassos da vida. Não hesite em errar, hesite em não tentar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo aí tenha aberto a mente de vocês e tenha ensinado aí um pouquinho sobre o mindset fixo e de crescimento, para que você comece aí a querer ter um mindset de crescimento. E se você já tem um mindset de crescimento, espero que esse vídeo aí te ajude a perceber isso e te levar a voos cada vez mais altos. Com certeza você pode fazer o que você quiser, ter o que você quiser e ser o que você quiser. Acredite no teu potencial, se esforce, se dedique e se comprometa com o seu futuro. Bom, então eu espero que você coloque todo o seu aprendizado em prática agora mesmo. Curta esse vídeo, comente e compartilhe com uma amiga que você acha que tem um mindset de crescimento. Mostre a ela que você enxergou ela nessas características aqui que eu falei. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Um beijo e até a próxima!